Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração com o tema da semana, dar a volta por cima. Estamos no Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 7, o texto diz exatamente desse jeito. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Queridos e amados do Senhor, a vida do apóstolo Pedro é recheada de altos e baixos. Não é segredo para nenhum de nós que o comportamento de Pedro muitas vezes era colérico. Por muitas vezes também Pedro se encontrou em situações bem complicadas por causa do seu comportamento. Quando nós olhamos para a história de Pedro, você vai perceber que por baixo, 5 vezes Pedro quase jogou tudo a perder. A primeira vez, Pedro quase joga tudo a perder quando ele se recusa a deixar Jesus lavar seus pés. Foi necessário o Senhor ameaçar de deixá-lo fora do reino de Deus caso ele não obedecesse. Quando a gente olha aqui no Evangelho de João 13, versículo 8, diz: disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés? Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tem partes comigo? Por que era tão importante que Pedro obedecesse nesse momento de deixar Jesus lavar os seus pés? Porque foi uma situação em que Jesus estava ensinando que o maior precisa servir o menor. Que quem quiser ser o primeiro a entrar no reino de Deus, aprenda a ser o último. Jesus está invertendo aqui as polaridades para mostrar que a gente precisa ser humilde, mas Pedro não queria aceitar esta situação. Então Jesus falou: olha, Pedro, se você não fizer isso, se não aceitar o que eu estou te orientando, você não tem parte comigo no reino. E aí Pedro caiu em si e disse: Senhor, então não apenas os pés, mas o corpo inteiro. Então esta foi a primeira vez que Pedro quase jogou tudo a perder. A segunda vez, Pedro tinha acabado de receber, ou melhor, de ser nomeado líder dos apóstolos, após receber uma revelação do Senhor que Jesus era o Filho de Deus. Foi um momento interessante. Jesus está aqui falando acerca dos comentários que as pessoas traçavam sobre ele, e aí Jesus perguntou: o que falam de mim? O que falam a respeito do Filho do Homem, falam de mim? E aí fala, um diz: eu sou um dos profetas, sou Elias, sou isso, é aquilo, tal. Cada um ficou ali esboçando, verbalizando o que falavam acerca de Jesus. O som dos profetas, tá? Todos foram falando, e até que Pedro sai do meio daquele grupo ali e falou: tu és o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E aí, quando Jesus ouve isso, Jesus sabia que aquilo não veio de Pedro, mas veio do Pai. E ele disse: não foi carne nem sangue que te revelou, Pedro, mas foi o Senhor que está nos céus. E aí você vai perceber que a partir deste momento, Pedro agora, diante desta revelação, ele passa a liderar os apóstolos, passa a ser o líder deles. Mas, com tudo isto que tem acontecido, momentos depois desse evento, o mesmo Pedro que tinha sido usado poderosamente por Deus, agora estava sendo usado pelo diabo para que Jesus não fosse para a cruz. Você consegue entender o que seja isso, meu irmão? Uma pessoa que está sendo usada poderosamente por Deus recebe uma revelação que ninguém recebeu. E agora, quando a gente chega lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, do versículo 22 até o versículo 23, olha o que diz o texto. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti? De modo nenhum te acontecerá isso. E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Você consegue entender a gravidade disso? Momentos antes, Pedro estava sendo usado por Deus para trazer uma grande revelação que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E esse mesmo Pedro agora está dando brecha para o diabo,
quase joga tudo a perder. Então, queridos, que a gente possa entender exatamente isso. Pedro aqui quase joga tudo a perder. Eu falei duas situações no qual Pedro se envolveu. Amanhã falaria a terceira. Que Deus nos abençoe e que a gente não venha jogar tudo a perder, mas que venhamos vigiar para que o nome do Senhor seja glorificado em nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, porque nós não queremos jogar tudo a perder. Não queremos, Senhor, desperdiçar as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou no seu coração, curta, comente, compartilhe. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Até amanhã, se Deus assim permitir.